Olá! Bem-vindo a mais um É Tudo Design. Design. Estamos voltando aí das nossas férias, né, amiga? Foi umas férias bem intensas. Para vocês passou só uma semana no máximo, né, Tamara? Isso. Mas pra gente foi aí um mês de descanso e hoje a gente tá com um convidado super legal, no meio onde tem tudo a ver, mas às vezes tem profissionais que acham que não tem a ver, mas tá tudo interligado, porque é tudo design. Então, vou apresentar. Leonardo Ávila, a gente está falando aqui de uma pessoa maravilhosa que está ajudando aí a construir Brasília, né? Tem uma história linda, um engenheiro civil de Goiânia, mas que já adotou Brasília aí, já tem um tempinho, e nada melhor do que ele para falar tudo, e ele vai dizer a caminhada e vocês vão descobrir com o tempo quem é o Leonardo. Oi! Bem-vindo, Leonardo! Bem-vindo! Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês e participar desse programa com vocês, esse bate-papo, né? Falar um pouquinho sobre o Leonardo Ávila e sobre os outros temas que vocês acharem que eu posso contribuir e colaborar com vocês aí. Bastante. Fala pra gente um pouquinho da sua trajetória e o que você tem aí, o que você faz, tem alguma coisa aí, porque eu tenho, né, ali a Souza Arquitetura, a Flávia tem, né, a Flavinha? Frente Arquitetura. E agora e você? Conta aí pra gente o que você Bom, tem. eu sou engenheiro civil de formação, já estou em Brasília há cerca de 25 anos. Quando vim para Brasília, vim transferido de Goiânia, né? Eu trabalhava à época num banco, numa multinacional, e aqui em Brasília eu comecei as atividades da nossa empresa, paralelo ao banco à época, né? Então, e a mesma empresa desde o início, é a Faenge Construtora. Então a gente que fez 26 anos agora em setembro do ano passado, e toda a atividade dela é no Distrito Federal, então é uma empresa concentrada, né, no nosso DF, com empreendimentos espalhados em Águas Claras, onde a gente começou, e é o nosso maior volume de empreendimentos, de unidades entregues e em construção. Lá em Águas Claras a gente tem mais de 3 mil imóveis entregues. Depois disso a gente fez Sudoeste, Lago Norte, Noroeste e Parque Sul, né? Então a gente está por essas regiões com a marca da Faenge e com muito orgulho a gente foi, né, caminhando, traçando essa jornada ao longo desses 26 anos, construindo junto com os brasilienses, com os candangos, né, que estão aí na cidade, e contribuindo com a nossa empresa e a gente contribuindo também com a população do DF de uma maneira geral. Então, gerando empregos na cidade, os impostos na cidade, constituir família aqui em Brasília, né? Então, tenho esposa e filhos aqui em Brasília, que nasceram aqui, meus filhos. Então, já me considero aqui praticamente um brasiliense, uma vez que estou com família constituída e daqui não pretendo sair. Uau, uau. Então já vamos começar assim, porque a gente já gosta, né, Flavinha? A gente gosta de um tumulto, né? Dizem que mais eu, né? Mas eu gosto de um tumulto, que eu quero saber tudo. Não é fofoca. De vez em quando a gente vai entrar com os assuntos assim polêmicos. A gente gosta de fofoca. Então você já vai se preparando. Já vai se preparando. Aí a gente vai, né, temos assim 15 perguntas, mas nós vamos ter que dar uma enxutada nessas perguntas, porque é muita coisa, né? Senão a gente não sai daqui hoje. A gente adoraria, né, que você ficasse com a gente, mas ele tem a Faenge, né, gente? Até porque são 20 anos, gente. Imagina, 20 anos 26, a gente sabe. 26 anos. 26. Verdade. Obrigada por me corrigir. Então, é muito 26 tempo. anos. É muito tempo pra gente resumir aqui no máximo 1 hora. Mas eu tenho uma, ó. Olha aqui, ó. Qual é a primeira lembrança que vem à sua mente quando você pensou assim, cara, vou para Brasília. Vai lá, volta. Volta 26 anos. Na verdade, quando eu vim transferido para Brasília naquele momento, lá em 2001, a minha esposa já morava em Brasília. Então, ela já fazia, na época, mestrado na UNB, ela é professora concursada da UNB, tem doutorado, mestrado e doutorado na UNB, no curso de Engenharia Civil. E
E eu vi a lembrança que eu tenho de, vamos me casar, vamos mudar para Brasília para constituir família. Naquele momento eu trabalhava em Goiânia, e quando eu procurei o meu diretor do banco, à época, para pedir transferência para Brasília, na hora ele falou, nossa, que maravilha, nós estamos precisando de gente em Brasília. Brasília, falta profissionais, porque a maioria dos profissionais querem se dedicar ao concurso público, a vagas do setor público, e falta profissionais para o banco na cidade de Brasília. Então, eu enxerguei aquilo como uma oportunidade. Então, foi uma grande oportunidade que eu consegui visualizar. Falei, se lá as boas cabeças estão focadas no serviço público e estão direcionadas para isso, e o banco está me dizendo que vai me acolher lá, adorando porque precisa de pessoas em Brasília, eu falei, então eu tenho uma boa oportunidade de crescimento na cidade, pelo menos aqui dentro do banco. E aí eu vim para cá pensando nessa oportunidade. E um fato curioso, já que você mencionou de quando eu vim para Brasília, é que eu morei no primeiro momento em Águas Claras, que é onde a minha esposa tinha apartamento. Então era uma cidade nova, recente, em Águas Claras, né? Então há 25 anos atrás, quase 26 anos atrás. E eu me lembro que na semana em que eu me mudei, na semana em que eu me casei, a rua era de terra. Saí de lua de mel, quando voltei da lua de mel, tinham asfaltado a rua do prédio. Então, assim, eu me lembro perfeitamente disso. Então, assim, a cidade em plena construção, né? Um prédio pronto, com a rua em terra, e aí, de repente, você vai, viaja, volta de lua de mel, o prédio está lá com a rua asfaltada, né? Então, assim... um fascínio, né? Era aquele movimento, realmente, né, de Águas Claras, crescendo, a cidade pujante, e que é o reflexo de Brasília, essa construção constante de crescimento da cidade, né? E depois disso, Águas Claras, como Águas Claras cresceu, e depois Noroeste, que é o último bairro planejado lançado no plano piloto, que a gente começou a empreender lá em 2009, quando se lançou o bairro, e o bairro era uma área, um descampado, né? Um planalto central, mato. Que todo mundo falava, você é doido de comprar alguma coisa e aí, assim, então você vê... Vai alagar. E olha só o que a construção civil proporciona e possibilita, né, para a cidade, do ponto de vista de planejamento urbano, de desenvolvimento, para a população, para as pessoas que estão morando lá hoje, né, para as pessoas que trabalharam nas obras. Então, a gente é bem envolvido nisso, né, e é uma atividade econômica que gera muito prazer por tudo que a gente executa, né, pelo que você consegue entregar para o seu cliente, para a sociedade, para a contribuição para a cidade e para todas as pessoas que são beneficiadas com o emprego gerado no desenvolvimento do negócio. Como é que foi entregar o primeiro empreendimento em Águas Claras? A primeira pessoa que pegou assim a chave, que você olhou, falou assim, uau, como é que foi? Isso assim... Né? Porque, que nem você falou, o asfalto, tá? E de repente você construiu um prédio ali e entregou. Como é que foi aquilo? E o seu primeiro, você falou do asfalto, e é só um detalhe, porque eu estudei em Águas Claras em 2009. Eu fazia faculdade ali que fica virado para a IPTG, a Unieuro, e eu lembro, era tudo terra, né? Então, todo dia era um lançamento novo, e a gente observava, gente, como aquilo estava crescendo rápido, sabe? Então, acho que isso complementa muito o que a Tamara falou, essa pergunta que ela fez, porque eu acredito que no meio daquilo ali, como é olhar para, uau, isso aqui é aqui que vai ser o primeiro, e é daqui que vem mais, e eu acredito que isso aqui tende a crescer muito mais ainda, tanto que é incrível, por mais que a gente ache que não tem mais espaço, sempre tem espaço em Águas Claras, né? E é interessante sobre essa questão do desenvolvimento e do asfalto sendo executado, só fazer um parênteses aqui, à época que existiam, né, muitos prédios sendo entregues e as ruas de terra e o asfalto sendo executado, o governo daquela época, sem mencionar e sem dizer, né, quem era o governante, né, e se estava certo, se estava errado, mas o fato é que tinha um compromisso à época, que eu me lembro, do governo, que era assim, quando o prédio for entregue, nós temos que entregar a rua asfaltada. E aí tinha esse compromisso meio que moral ali dos governantes
vai entregar um prédio, as pessoas vão morar lá, a gente precisa asfaltar a rua. Então, isso ia acontecendo. Então, assim, os prédios iam sendo ligados, ligava-se a energia, ligava-se a água, o esgoto, e de repente, vai entregar o prédio, tem que planejar e asfaltar naquela semana que está entregando o prédio. E realmente acontecia isso, né? Então é interessante. Esse movimento que tinha um compromisso ali do poder público de asfaltar quando o prédio ia ser entregue. Então é interessante isso. Bom, quando a gente concebeu o primeiro empreendimento, eu diria que mais importante até do que o primeiro empreendimento entregue foi o seu início, né? Então, assim, eu me lembro a época, então eu era gerente de banco, a minha esposa era funcionária pública, era servidora pública, a gente tinha ali uma vida equilibrada, né, do ponto de vista econômico, né, ponto de vista financeiro, eu tinha meu salário, era o salário dela, e a gente tinha algumas economias, né? Eu tinha um carro, ela tinha um carro, aí tinha um apartamento quitado, um ágio de um apartamento que a gente ia pagando para gerar renda de aluguel, aquela coisa toda. Ela tinha um outro dela, que era o anterior que ela tinha, que a gente morou no início, né? Então, a gente tinha ali a nossa vida financeira equilibrada, né? Juntando dinheiro e tal. E aí surgiu a oportunidade de comprar um lote em Águas Claras, né? Então, assim, surgiu a oportunidade de comprar o primeiro lote deste primeiro empreendimento. E, à época, o meu ex-sócio, que é o meu cunhado, irmão da minha esposa, então ele tinha um lote em determinado local de Águas Claras, e quando você juntava 2 lotes, que eram lotes de casa, quando você juntava 2 lotes, permitia-se construir um prédio de 7 andares, com 28 apartamentos. Ainda era pequenininho Era 7 prédio de 7 andares, tal, com 28 apartamentos. E aí, então a gente comprou o lote, né? Então, com a intenção, naquele momento, de vender o lote, porque ele tinha um lote, eu comprei o do lado. E aí, quando você juntava 2 lotes que dava para construir um prédio, o lote valorizava muito, porque aí não era mais um lote de casa, era um lote de prédio. Então, a gente comprou o primeiro lote com essa intenção de ganhar um dinheiro. De ganhar um dinheiro no lote. E assim, era o que eu conseguiria economizar ao longo de, sei lá, de 5 anos no banco, eu e minha esposa juntos ali com salário, a gente ia ganhar numa transação imobiliária, né, comprando e vendendo o lote. Olha. Então, a gente começou pensando isso ali na construção, na venda do lote para ganhar o dinheiro, né, do lote ali. Então, não basicamente foi isso. Na cabeça de construir prédio, não tinha pensado em nada de construir prédio ainda. E para comprar o terreno, a gente já teve que fazer um esforço gigantesco. À época, a gente não tinha o dinheiro todo, então eu vendi o meu carro, meio que vendi o meu, ela vendeu o dela, a gente vendeu o ágio do apartamento, contraiu um empréstimo no banco que o meu diretor aprovou um empréstimo para mim. Você juntou todo o dinheiro para comprar um lote. Então, o primeiro momento foi isso que e aí conseguimos comprar um lote, né? Então, naquela época. Então, você imagina, há 20 e poucos anos atrás, era um lote de R$100 mil, que a gente tinha, eu não tinha nem um centavo no banco guardado, mas a gente tinha os patrimônios, e minha esposa tinha R$12 mil na conta. Uau. A gente fez um negócio onde a gente deu um sinal de R$10 mil e 90 mil para daí a 3 meses. Nossa, tá contando a minha vida. Jesus amado, me ajuda. Aí a gente, ao longo desses 90 dias, vendeu essas outras questões, os imóveis, o ágio de um apartamento, os 2 carros, né, levantou o dinheiro, pegou um empréstimo no banco e quitou os 90 mil, e ficamos com um lote quitado. Então foi isso que foi a história da empresa. Começou com esse lote que a gente comprou lá atrás com muito sacrifício, que teve a ajuda de um monte de gente, né, que contribuiu ali naquele momento. E aí a gente juntou os 2 lotes para vender, e aí quando a gente visitou as outras empresas do mercado imobiliário para vender o terreno, e aí eu conheci algumas, porque algumas já eram minhas clientes no banco, algumas construtoras, do banco. E eu era gerente de banco, e aí eu visitei alguns clientes para oferecer o terreno. E aí quando, num bate-papo com uma dessas empresas, que eu não vou citar o nome, ele me mostrou o estudo de viabilidade de um empreendimento, falou, não passa na conta o quanto é que você está querendo nesse terreno.
da maneira como você está pedindo aí. Então, assim, naquela época, então, a gente comprou o lote por 100 mil, ou seja, os 2 lotes, 200 mil, e a gente estava vendendo por 350, né? Então, assim, era quase dobrando o valor do dinheiro que a gente tinha comprado o lote. E aí ele me mostrou um estudo de viabilidade de um empreendimento onde tinha lá todos os custos, todas as receitas, e tinha lá o resultado final de um empreendimento, né? Aí eu dei uma olhada naquele resultado ali e falei, poxa, se ele tá achando isso ruim, eu achei que foi maravilhoso esse número aqui, né? Então eu falei, poxa, se eu conseguisse, né? E aí levei pro meu sócio, minha esposa, e a gente ficou, poxa, se a gente conseguisse o dinheiro para construir o primeiro prédio, olha aqui, ao invés de a gente ter esse lucro, o que a gente ia ter, né? Olha só, né? Vocês foram para poder disponibilizar aquilo ali para outra pessoa, e ele fez vocês enxergarem terem outro ponto de vista, e aí, através desse sonho ali, todo mundo da família trabalhando esse cenário, pô, se a gente conseguisse, quando a gente conseguir, aí naquele momento, então tudo em família, né? Então aí naquele momento, meu sogro e minha sogra entraram no negócio, receberam uma proposta, assim, nada a ver, de repente receber uma pessoa, bateu lá na porta, eu quero comprar a sua fazenda. E aí, naquele momento, opa. Né? Aí minha sogra falou, pô, se tá a família aqui falando de construir esse prédio, chega alguém aqui e bate na porta para me comprar a fazenda, é um sinal de que eu tenho que vender essa fazenda e vamos construir o prédio. E foi desse jeito que começou a empresa lá atrás, então há 20 e poucos anos atrás. Então a gente construiu o primeiro prédio sem precisar vender, sem precisar de financiamento bancário, a gente estava com o dinheiro na conta já para construir o prédio com o dinheiro da fazenda. Então a gente construiu o primeiro prédio, aí enquanto a gente estava construindo o primeiro prédio, a gente comprou terrenos para construir o segundo prédio, negociamos o terreno para o terceiro prédio, do quarto, do quinto, tudo ao longo do primeiro prédio. E aí quando terminou o primeiro prédio, a gente lançou o segundo prédio, repetição do primeiro, só que com 10 andares, lá mesmo em Águas Claras. Então a gente fez um primeiro com 7 andares, o segundo foi para 10 andares, uma repetição, e aí a gente lançou com o decorado do primeiro prédio, o segundo prédio com decorado no primeiro prédio pronto. E essa ideia do decorado, essas coisas vinham da sua cabeça ou você via as outras empresas? O mercado trabalhava já, né, assim, com decorado. O apartamento decorado sempre foi e é ainda até hoje. É o principal argumento de venda para a equipe de vendas, para mostrar para o cliente, né, o padrão de acabamento, como que é a distribuição interna do apartamento, a materialização do que está no projeto, né? Então, porque fica palpável, né? Exato. O cliente enxergar aquilo ali como um espaço onde ele vai morar e passar boa parte da vida. O decorado, ele é assim, fundamental. A gente vê, inclusive, vários problemas de outras construtoras menores que às vezes não oferecem o decorado, então você nota uma dificuldade de venda do próprio apartamento, surpresas, né? O cliente fica insatisfeito, porque às vezes ele está imaginando uma coisa, porque isso acontece, gente, com a gente. Às vezes a gente faz um projeto, se a gente não mostrar o 3D, o cliente, ele realmente, ele é leigo, ele não vai entender. Então, eu acredito que o decorado, ele ajuda muito nisso, né? Sim, para você, e é importante que quem vai nos ouvir depois saiba disso, o nosso negócio, que é um negócio de incorporação imobiliária, né, que é você empreender e vender um empreendimento, é muito difícil, né, e muito arriscado. Então a gente, toda construtora, e aí é por isso que eventualmente uma empresa menor que está querendo começar, tal, não faz um stand, não faz os decorados, porque realmente é muito caro. E no início, a empresa, praticamente 5 anos, o primeiro ciclo de empreendimento, entre você comprar um terreno, aprovar o projeto, construir o empreendimento, entregar o empreendimento, pagar o custo da obra para depois ter o seu dinheiro de volta e o lucro. Então, 5 anos? Pelo menos. Então, assim, a empresa, ela precisa estar muito capacitada, muito capitalizada, e ao longo desses 5 anos, a empresa e o empresário vai sobreviver sem tirar nada de dentro do empreendimento. Então, tem quanto tempo, Carol? Então, quando você vê uma empresa começando, e aí para quem eventualmente pensa, pô, é tão fácil construir, ganhar dinheiro e tal, muitos quebram no processo, né? Então, por isso que a gente olha a Brasília toda e você consegue identificar ali algo em torno de 15 a 20 empresas que estão construindo constantemente, porque é muito difícil.
porque no passado era muito mais rentável e muito mais empresas conseguiam sobreviver. Atualmente, até em função das altas taxas de juros, muitas vezes, devido ao longo período de execução de um empreendimento e entrega e o alto valor exposto no empreendimento, a pessoa, o empresário, falou, opa, melhor eu deixar o dinheiro no banco, em vez de correr o risco, e aí acabam, né, que não vai executar um empreendimento. Então, realmente é uma atividade de muito risco, porque ela demanda muito recurso, a empresa precisa estar preparada para isso, o cliente que vai comprar precisa entender se aquela empresa tem o know-how, tem o histórico de entregas, né? Então muitas vezes pode acontecer de comprar de alguém que está começando e que não se preparou para aguentar 5 anos sem tirar nada da empresa, né? Então você recebe dinheiro ali das vendas do empreendimento, mas é um dinheiro que não é seu, é um dinheiro que é do empreendimento. O empresário não pode usar aquele dinheiro, senão depois ele não consegue entregar o empreendimento, né? Então, e muitas vezes pode acabar acontecendo isso, como a gente já viu várias vezes acontecer, e aí depois o cliente final fica lá, não conseguiu receber seu imóvel, está lá triste porque perdeu dinheiro, mas eventualmente não fez esse trabalho inicial de fazer a checagem, de verificação, se aquele empreendimento é de uma empresa que é idônea, que já entregou vários empreendimentos, que tem um histórico, que tem um banco por trás que está financiando a obra, que vai garantir o fluxo de caixa para o empreendimento. Então, é realmente uma atividade econômica das mais difíceis e que tem uma das maiores exposições de caixa. E a pessoa precisa estar preparada para ali aguentar todo o ciclo sem tirar dinheiro de dentro da empresa. Então, basicamente é isso. Aí depois que você entrega alguns empreendimentos, aí você tem fluxo constante, porque você já gerou caixa do passado, e vai girando, porque você já tem caixa do passado. Então, no meu caso, especificamente, quando eu comecei e eu era gerente do banco, eu não larguei meu emprego e eu vivi com o meu salário até entregar o segundo prédio. Então, eu não tirava nada de dentro da empresa, meu sócio não tirava nada de dentro da empresa, e eu tinha meu salário no meu emprego, ele tinha o salário dele do emprego dele, que ele era servidor público, e quando a gente entregou o segundo prédio, aí vocês falaram, agora tá na hora. Aí eu falei, opa, agora eu posso sair do banco, aí eu pedi demissão do banco e fui tocar a empresa assalariado na empresa, mas fiquei 2 anos, 2 anos não, 2 empreendimentos, então um ciclo aí de mais ou menos 4 anos, trabalhando sem tirar nada da empresa e vivendo com o meu salário de funcionário. Então assim, realmente tem todo uma história, digamos assim, para se buscar esse crescimento. Também eu sei planejamento, você tem que ter um planejamento financeiro muito grande para que você não dependa do início do seu negócio, do seu fluxo financeiro. E aí tem vários casos aí que a gente sabe disso, que muitas vezes a pessoa monta um negócio, não só no nosso negócio, não só no segmento de incorporação, mas às vezes a pessoa monta sem ter um capital de giro para aguentar um período, né, até que o negócio se mature, né? Tem que ter reserva, né? Por isso, e eu não me esqueço disso, desde a época que eu era gerente de banco, e nós tínhamos lá uma taxa de mortalidade da ordem de 50%, né? Pelo menos 50% das empresas fecham ou fechavam naquela época nos seus 3 primeiros anos, né? Então, assim, no momento que a empresa está ali precisando de caixa, mas se a pessoa não está com caixa para bancar e ela ainda depende do custo pessoal dela, da vida dela, do dinheiro da empresa, e a empresa não está gerando, ela está te pedindo dinheiro de aporte. Então, assim, isso acontece e é assim em várias empresas, mas no segmento de incorporação a pessoa já tem que estar preparada para um ciclo de 5 anos. Uau. Né? Então, agora, você também, eu tenho várias, vai, amiga, tô doida, já tô aqui, porque dá vontade, né, já ir anotando, vai. A gente viu aqui que foi um começo, assim como todo empreendimento, todo empreendedor tem essa dor no começo, né, que eu acredito que você, como você acabou de contar pra gente, você teve isso, e você teve muito apoio da família no começo. Eu acho que isso talvez tenha trazido muita força para o negócio, né? Porque nesse começo, no caso de vocês contaram com a família e depois vocês tiveram que contar com todo o amadurecimento, aprendizado, que vão adquirindo, né? De acordo com que as coisas vão acontecendo. E aí eu fiquei com uma dúvida. Assim, qual que foi para você
o momento mais difícil, assim, a decisão mais importante que você teve que tomar? Porque eu acredito que diante de toda essa história que você acabou de contar pra gente, talvez sair do banco tenha sido a parte mais tranquila. Será? Uma coisa que é segura e depois não tem mais? Então, mas eu acredito que no momento, pode ser que eu esteja errada, tá, Léo? Eu aqui na intimidade. Gente, começou a intimidade, Léo. Então, Leonardo, pode ser que eu esteja errada, mas assim, eu acredito que quando você tomou essa decisão, você já estava muito certo de que aquilo ali tinha futuro e eu acredito que talvez por isso não tenha sido a decisão mais importante como empreendedor, né? Porque no processo, eu entendo como empreendedora também, que às vezes a gente tem que tomar decisões tão difíceis e arriscar, e tem aquele medo, né, de errar, será que vou, será que eu não vou? Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar durante esse processo? Você lembra? Teve? Eu não acho que teve uma decisão mais difícil. Eu acho que tiveram momentos difíceis, né, ao longo da jornada, acho que todo mundo tem, mas que se resolveram, né, que se resolveram da melhor maneira, na minha avaliação, ao longo do tempo. Algumas coisas o tempo vai ajustando e vai ajudando, vai contribuindo, e o próprio tempo e a situação vão te mostrando o caminho, vão ensinando. Mas do ponto de vista de gestão, eu acho que eu entrei, apesar de novo no negócio, como eu fui experimentado antes como gestor em outras empresas, em outras multinacionais. Então eu trabalhei antes no grupo Ambev, que é a antiga Brahma. Aí depois eu passei pelo HSBC, né, o HSBC, quando ele entrou no Brasil, e depois no Grupo Santander. Então eu trabalhei em 3 instituições que são, né, empresas gigantes e onde eu aprendi muito. Né? Então eu aprendi muito na área comercial, aprendi muito na área administrativa, aprendi muito sobre finanças, né? Fiz pelo HSBC, como eu entrei no programa de trainee, à época eu fiz um programa bem robusto de pós-graduação deles, né, na área financeira, e depois no Santander uma escola muito grande da área comercial, de gestão, e em todos eles eu trabalhei com gestão de pessoas e analisando negócios, né? Então, eu acho que eu tenho uma facilidade, né, nessas áreas, né, na área comercial, na área de gestão de pessoas e na área financeira. Então, esses 3 pilares, digamos assim, que eu acho que são fundamentais para o negócio, eu fui experimentado antes. Então aí fica mais realmente as questões de fluxo, de caixa, decisões empresariais de negócios que você vai tomar, se você vai fazer ou não um determinado negócio, e algumas eventualidades que acontecem. Vou citar por exemplo, numa determinada região que a gente estava realizando empreendimentos em Águas Claras, de repente o governador da época falou, não, nessa região não pode mais construir prédio, nós vamos cancelar o alvará de todo mundo. Então a gente está com um prédio lá construído e aí tem uma questão dessa. Então são coisas que fogem do controle, né? E aí e que você depende do poder público, e aí você tem que tentar contornar aquilo, e aí o setor todo se mobiliza, várias empresas que estão construindo para tentar mudar aquele entendimento, porque não tem o menor sentido que você está com ele licenciado, registrado, vendido, né? Então são questões assim que fogem do controle do empresário, mas que você tem que lidar e buscar a solução da melhor maneira possível, com o menor impacto possível para o seu cliente e com o menor prejuízo financeiro, né? Então isso acontece de vez em quando, né? Então você tem que lidar com esse tipo de situação. Então, como o ciclo nosso do mercado imobiliário é muito longo, muitas vezes você lança o empreendimento, começa o empreendimento num momento de ciclo financeiro, ciclo econômico do país muito bom, e aí no meio do percurso vem um Covid, ou vem uma guerra, ou vem uma retaliação de um país com outro, ou vem taxa de juros muito alta, você começou o empreendimento com taxas de juros super atrativas e, né, que fomentam o mercado, e de repente a taxa de juros está muito alta e trabalha contra o mercado imobiliário. Então, isso tudo acontece ao longo de um empreendimento, ou seja, um empreendimento que você tem desde o momento da compra até a entrega dele são 5 anos, você pega pelo menos 2 governos, né? Pelo menos 2 governos, momentos distintos da economia,
políticas fiscais e de juros eventualmente diferentes. Então, vários fatores que acontecem no mesmo empreendimento, no mesmo ciclo, né? Então, aí você imagina isso ao longo de vários ciclos, né? Então, os principais desafios, eu acho que no nosso caso, estão ligados à esfera pública e às questões de política monetária, fiscal e de taxa de juros, né? Ou seja, que independem um pouco, aí, digamos assim, do empresário. Então, mas ele tem que estar preparado para aquilo, né? Ele tem que pensar, planejar, opa, e se isso acontecer, né? Como é que eu vou estar preparado para enfrentar essa situação? Nossa, é muito difícil pensar assim, né? Porque se a gente pensa numa empresa, vamos, sei lá, um restaurante ou qualquer outro empreendimento que seja comercial e que dependa dessas oscilações do mercado. A gente pensa assim, se der errado qualquer coisa, a gente vai pagar todo mundo e fecha as portas. No caso de vocês, o negócio tá lá, o tijolo já foi feito, entendeu? O negócio já tá levantado. Vai fazer o quê? Vai demolir? Porque até para demolir um negócio deve ser assim, né? Então, eu acredito que é muito difícil. Mas tem alguma associação, bem desafiador. Assim, que é associação imobiliária, de construtores. Fala pra gente se tem alguma coisa assim aqui, não só em Brasília, mas também no Brasil, onde vocês se protegem, onde vocês também têm cursos, ou alguma coisa que vocês, porque o empresário, às vezes, ele está tão sozinho, né? Tem hora que eu olho para um lado e para o outro, eu falo, gente, o que eu vou fazer? Aí eu falo, não posso chorar, porque eu ainda sou mãe, né? Aquela coisa toda, esposa. E você dorme, porque se eu fico devendo alguma... tem 3 dias que eu não durmo, que eu estou devendo. Então, imagine como que deve ser. Tem, assim, esse apoio? Vocês têm? Na verdade, sim, os empresários, o nosso setor, o setor da construção civil como um todo, tem a entidade mãe a nível nacional, que é a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, onde ali estão associadas, né, as entidades dos estados que têm alguma ligação com a construção civil. No nosso caso, do DF, a empresa, a FAENG, que é do setor de incorporação imobiliária, nós somos associados à ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Então, as grandes empresas do DF estão ali, assim como as grandes imobiliárias, os escritórios de arquitetura. Então, o meio que está ligado à aprovação de empreendimentos, né? Então, os escritórios de arquitetura que trabalham com empreendimentos imobiliários, as imobiliárias que vendem empreendimentos imobiliários e as construtoras que aprovam projetos e que lançam empreendimentos imobiliários, quase todas estão ali associadas à ADEME. Então, ali é uma associação das empresas do mercado imobiliário onde a gente discute o setor, discute regulamentação, normas, o que a gente precisa trabalhar. Então, a gente atuou de maneira diligente para que tivéssemos a melhor legislação possível, tanto do PPCUB quanto da LUOS, sempre pensando no bem da cidade, preservando o que a gente entende que é o melhor para o desenvolvimento da cidade, do ponto de vista de planejamento urbano e para as nossas edificações e, consequentemente, para os nossos clientes. E temos o Sinduscon, que é o sindicato patronal, assim, o sindicato das empresas, digamos, da construção civil de uma maneira geral, não só dos incorporadores, mas de construção civil, todas as empresas de construção civil, e também se reúnem para discutir as questões que afligem, né, digamos assim, todas essas empresas do mercado da construção civil. Então, essas entidades, por exemplo, o Sinduscon, a ADEME, tiveram um papel fundamental no diálogo com o governo do Distrito Federal durante a pandemia, né, criou-se as cartilhas de como é que os trabalhadores iriam ser tratados, como é que isso aconteceria do ponto de vista de execução das obras ao longo do processo para proteger ao máximo os trabalhadores. Então, houve uma cartilha, fez-se monitoramento constante, conversou-se com o governo. Então, o governo do Distrito Federal foi um dos poucos do Brasil que não paralisou o setor da construção civil. Então, graças a esse diálogo e graças a essa cartilha, a maneira como a gente tratou a situação dos trabalhadores, durante a pandemia, a construção civil no DF continuou funcionando normalmente. Ou seja, então foi um período muito difícil naquele momento, mas que houve a sensibilidade por parte do governo de acompanhar os desdobramentos na execução das obras e perceber que,
não está tão grave, dá para continuar a atividade econômica funcionando normalmente. E as empresas não tiveram esse prejuízo de ter que parar, mandar todo mundo para casa, ou demitir funcionário, recontratar depois, paralisar a obra, ter que pagar multa para cliente por atraso depois. Então, nada disso foi necessário, porque houve esse diálogo com o governo ali naquele momento. Então, existem essas duas entidades das quais a gente faz parte. No Sinduscom eu sou diretor da entidade, na ADEME, nesse atual mandato, eu sou o vice-presidente. Então, temos um presidente, que é o representante da Habitar, o Celestino, e o representante da FAENGE é o vice-presidente. Assim como são eleições a cada 2 anos, e nós temos uma diretoria eleita, e que representa ali os associados naquele mandato, né? Então, assim, tiveram vários outros presidentes que fizeram excelentes gestões antes e que várias diretorias aí contribuindo para o que Brasília tem hoje, né, a oferecer para os nossos clientes. Então, por exemplo, e aí eu acho que é um feito muito grande, por exemplo, da ADEME, foi a ADEME que pagou o projeto do Noroeste. Então, o governo não tinha o projeto do Noroeste desenvolvido à época, e a entidade propôs para o governo, durante a campanha eleitoral, os candidatos, a entidade precisa de um novo bairro, existe um bairro planejado em Brasília que até hoje não está aprovado, não está registrado, que é o bairro Noroeste, e a gente gostaria de ter esse bairro. E, à época, o candidato disse, olha, se eu for eleito, a gente pode fazer, mas se for depender do poder público, nós vamos no tempo de serviço público. Pode demorar alguns anos até a gente conseguir lançar o bairro. Se vocês quiserem doar o projeto para o GDF, para o Governo do Distrito Federal, e a gente participar da discussão do projeto junto com todos os órgãos, e aí isso foi feito. Então, naquele momento, a gente acho que aprovou o projeto e lançou o bairro em menos de 2 anos. Então, foi um tempo muito rápido, a gente desenvolveu o bairro, o projeto lá de arquitetura do bairro, de urbanismo do bairro, foi desenvolvido, foi pago à época pela ADEME e que proporcionou que fosse lançado em tempo recorde para a população e que hoje está lá usufruindo do bairro, né? Maravilhoso. Mais recentemente, nós temos o projeto do Jockey Club, que está próximo de ir para registro. O projeto do Jockey Club é doação da ADEME. A ADEME desenvolveu o projeto do Jockey Club, usou-se o mesmo termo de referência à época do bairro Noroeste, e fizemos a doação completa do projeto do setor Jockey Club. Então, o setor doou. E que fique registrado e bem claro, as empresas não têm nenhum benefício na licitação. A licitação é a licitação pública da TerraCap, qualquer pessoa pode participar, arrematar, basta dar o lance mais alto. Ou seja, as empresas fazem isso porque querem um mercado que tenha esses lotes no mercado, mas não tem garantia nenhuma de que elas vão conseguir comprar na licitação. Então, como aconteceu várias vezes, né, quem contribuiu, participou da primeira licitação, não levou nenhum lote, perdeu para outros que não tinham ajudado em nada, mas que legitimamente entraram, participaram, compraram, e a empresa teve que depois continuar tentando em outros até conseguir comprar. Isso é normal. Então, mas a entidade e as empresas, como têm interesse no desenvolvimento da cidade e em gerar novos mercados, faz essa contribuição. E agora a gente está trabalhando pela ampliação do setor Noroeste. Então, nós temos lá algumas áreas, né, que foram negociadas com o GDF, se eu não me engano, não sei se foi a SEB e a Polícia Militar, que tinham áreas ali adjacentes à épia e que elas foram cedidas ao GDF, que não estavam sendo utilizadas, e essa área vai dar origem a novas projeções que vão ser incorporadas, uma expansão ali do setor Noroeste e que vão gerar emprego e renda para o GDF, porque o GDF vai vender uma área que hoje está lá e sem uso e que ele usa para o desenvolvimento da cidade em outras áreas. Né? Eu tenho uma pergunta. Nossa, já está quase na hora, né? Mas vai ser rápido, assim. Ai, tantas perguntas. Eu queria ficar sentada aqui o tempo inteiro. Mas vamos lá. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Pessoas. É uma área bem desafiadora, né? E como que é, assim, a FAENGE
tem algum projeto social? Como que a Faenge... Porque eu já fui, né? Então, eu sou cliente também de vocês. Eu estou super feliz com que foi muito bem tratada. Até demais. Meu marido falou assim, nossa, ele gosta muito de você. Mas, assim, realmente, a gente vê o empreendimento, a gente vê o acabamento, a gente vê assim, nossa, eu estou encantada com as lojas. Não é propaganda, não, porque realmente eu estou encantada com aquelas lojas. Mas só que teve uma coisa que me chamou a atenção. Vocês cuidam do funcionário. Quem cuida do funcionário bem, cuida bem de um cliente. Quando eu vi ali as pessoas, né, não é só o jeito de tratar, mas com um sorriso, tratando bem. Eu vejo nos meninos até mesmo, né, os meninos assim do vidro, colocando algumas coisas e sorrindo, e tudo. Eu falei, uau, tem algo diferente. Será que eles mexem nessa parte de social? Porque às vezes, né, tem gente que não liga. E quero que você conte um pouquinho isso, porque isso é muito importante, né? Tudo isso que você construiu foi lindo, maravilhoso, teve família e tudo mais. Tem outras pessoas por detrás daquilo, sabe? Não só os corretores, mas o pedreiro, né? Sabe aquele cara que pinta? Como que é? Você tem alguma coisa social? Como é que é essa sua conexão com esses funcionários? Bom, vamos lá. Então, a gente tem, dentro do planejamento estratégico da empresa, a gente definiu, já tem algum tempo que a gente tem um acompanhamento com um programa de excelência da Fundação Dom Cabral, e a gente tem lá um planejamento estratégico de médio e longo prazo. Então, normalmente a gente atualiza ele anualmente para os próximos 5 anos. E a gente já fazia alguma coisa, né, já faz alguma coisa para as pessoas, mas a gente precisava tangibilizar isso, né? Então, assim, a gente precisava ter referência do que é e de se ele valoriza, como valoriza e tal. Então, dentro do planejamento estratégico da empresa, para ser bem objetivo, dentro dos grandes objetivos da empresa, um deles é ser a melhor empresa para se trabalhar no setor da construção civil no Distrito Federal. Então, isso nós vamos começar a medir agora a partir desse primeiro semestre, nós vamos ter essas medições, fazer o trabalho que precisa ser feito para melhorar o que precisa melhorar, mas o fato é que a empresa vai começar a ter medições qualitativas e quantitativas e depois passar a comparar no futuro breve com pesquisas com trabalhadores de outras obras, até porque a gente tem os locais que eles frequentam são fáceis de se captar e de fazer as pesquisas com eles, né? Pesquisas com empresas sérias e terceirizadas. Então nós vamos começar a fazer com os nossos e depois a gente vai fazer comparativo com os demais. Mas o nosso objetivo é que num curto espaço de tempo a gente tenha a condição de medir isso, ou seja, num período menor do que o tempo de se construir uma obra, a gente quer chegar à medição de que a Faenge é a melhor empresa para se construir, para se trabalhar no Distrito Federal na visão do colaborador, né? Então esse é um objetivo estratégico da empresa e que está lá nos nossos planos desenhados lá junto com a Dom Cabral como objetivo de 2029, ou seja, quando a empresa faz 30 anos. Então, quando a gente fizer 30 anos, a gente tem lá como meta que todas as pesquisas têm que informar que a Faenge é a melhor empresa para se trabalhar no Distrito Federal na área de construção civil. Então, esse é um objetivo que a gente definiu e que a gente acha que a gente vai perseguir para conseguir. Bom, tirando o planejamento do objetivo do planejamento estratégico, a gente, dentro do organograma da empresa, que a gente também não tinha, a gente acabou de alterar o organograma da empresa e criar as diretorias, e a gente criou lá um comitê estratégico de pessoas. Então, assim, também focado em fazer esse trabalho e fazer o trabalho intensivo nos nossos canteiros de obras, uma vez que a gente tem essa cultura, né, do trato, do relacionamento muito enraizada já dentro da empresa, principalmente na área administrativa. Mas a gente precisa medir isso no canteiro de obras, que é o que a gente quer. Então a gente criou dentro dessa estrutura organizacional da empresa agora um comitê estratégico de pessoas que vai nos ajudar com esses indicadores e nós vamos estar mais presentes nas obras para medir, né? E para fazer trabalho. E que eles têm aula. Então, isso. E aí, só que isso para medição, né? Porque a gente quer medir. E aí, porque é difícil da gente
ter essa mensuração se você não tiver medição, né? Mas aí a gente já faz muita coisa por eles, né? Então a gente tem hoje nos nossos canteiros, e é um motivo de muito orgulho para nós, a gente tem um projeto de alfabetização nos canteiros de obra. Então a gente tem o projeto social FAENGE Escola, né, que a gente chama. Lá internamente a gente tem o projeto FAENGE Escola, que a gente implementou novamente até 2000 e eu não vou lembrar o ano agora, que a gente tinha em todos os canteiros de obra. Depois o SECONSE, que é o braço do Serviço Social da Construção Civil, foi descredenciado pela Secretaria de Educação, porque tinha formatura e alfabetização com um certificado da Secretaria de Educação, e aí depois que a Secretaria de Educação descredenciou o SECONSE parou de fazer esse trabalho. E aí, há 2 anos atrás, a gente procurou o SECONSE, mas a gente está descredenciado. Tá, mas eu não estou preocupado só com o certificado da Secretaria de Educação, eu quero fazer. Aí o SECONSE comprou junto, falou, não, então tá, então se você não está querendo o certificado, vamos fazer, vamos. E aí implantamos novamente, mesmo sem ter a certificação, o certificado da Secretaria de Educação, a gente implantou de novo, e aí parece que outras empresas já estão fazendo, né, porque o SECONSE implantou lá a escolinha no canteiro de obra da FAENGE, e a gente pegou os 2 empreendimentos que a gente estava muito próximos ali, montou uma salinha de aula, né? A gente monta uma sala de aula dentro do canteiro de obras, convida todos os colaboradores que têm alguma necessidade, ou de leitura, ou de escrita, até de fala, a participar conosco, e a gente cede meia hora do funcionário. Então ele faz isso no horário de almoço, ele cede meia hora do almoço, a gente cede meia hora do trabalho dele, para que ele estude. Então ele fica 1 hora estudando durante o intervalo dele, sendo que ele almoça em meia hora, outra meia hora ele fica estudando de 1 hora do almoço, e a gente cede do período que ele estaria trabalhando, a gente cede meia hora também para ele estudar. E ele fica ali naquele período estudando. Agora, recentemente, a gente fez a formatura deles lá novamente, de uma turma, e aí os depoimentos são lindos, né? São maravilhosos, pessoas que trabalhava, eu pegava o ônibus pela cor, porque eu não sabia ler o número, ou não sabia ver os números, ou não sabia ver o endereço, só sabia a cor do ônibus. Aí quando mudava o ônibus, via um ônibus diferente, com a cor diferente, perdia o ônibus, né? Funcionário que ia no supermercado só podia ir com o filho, porque o filho é que via os preços e quanto custava cada coisa, porque ele não tinha noção e agora o funcionário vai sozinho, agora o funcionário sabe ver preço, o funcionário sabe pegar ônibus, né? Então essas coisas emocionam e são super positivas, e são um grande aprendizado para a gente e uma grande conquista para a empresa saber que os funcionários... E esses funcionários são apaixonados pela empresa, né? Esses funcionários têm um amor gigantesco pela empresa, pelo que ele vai conquistando ali, não só do ponto de vista social, do ponto de vista, mas também do ponto de vista material, que ele acaba conquistando, porque ele aprende, da né? Casa. O que vocês fazem com aquilo? E aí então a gente tem o outro projeto social nosso. Então esse é o projeto social, que é o FAENGE Escola, que a gente alfabetiza e melhora, né, o grau de instrução dos colaboradores dentro do canteiro de obras. E a gente paga a escolinha e ainda dá meia hora para cada um. A gente uniforme, a gente, né, material escolar, a gente organiza tudo para eles. E tem um projeto chamado FAENGE em Casa, que aí sim, aqueles que, né, estão ali nos ajudando a construir a casa dos nossos clientes, a gente reforma a casa dos nossos colaboradores, ou compra eletrodoméstico, alguma coisa que ele está precisando. Então a cada 6 meses, em cada uma das obras, escolhem-se lá, tem os critérios, né, para se escolher, e a própria equipe ali que escolhe os critérios, né, do funcionário do período. Então, e aí não pode repetir funcionário, então um por semestre, o funcionário foi destaque porque ele não faltou, porque ele foi assíduo, porque ele cumpriu bem o desempenho dele, porque ele foi solícito com os colegas. Aí o pessoal mesmo acaba votando ali quem foi o principal colaborador, e a gente dá ali uma reforma na casa dele, ou já teve gente que, eu quero uma ampliação de um quarto, eu quero reformar a cozinha, a mulher geralmente define, eu quero aqui tal coisa, tal, e aí a gente vai lá e faz aquele, né, dá aquele famoso tapa na casa do funcionário lá. Esse reconhecimento motiva, né? E é muito bacana, e eles ficam muito felizes, e tem um momento ali de celebração com os nossos colaboradores. Então são os 2 principais projetos sociais da empresa, né, o FAENGE Escola e o FAENGE em Casa, e que esses colaboradores que participam de maneira mais
forte, né, são os que estão muito comprometidos com a empresa, e a empresa com eles, porque eles se dedicam e se desdobram e são espelho do que os outros devem fazer, né, porque acaba que esses colaboradores acabam servindo de referência para tantos outros colaboradores que estão lá e que chegam na empresa e que são acolhidos, e aí, né, eles, essa empresa aqui, aqui funciona assim, aqui é desse jeito, aqui é assim. Então, nosso objetivo é realmente ter isso mais enraizado em todos os nossos canteiros de obra, porque a gente acaba que na construção civil tem muita rotatividade, porque a cada etapa da construção você tem ali uma interrupção de ciclo, né? Então você tem um momento que você está executando a fundação, aí depois já não tem mais fundação, já é a estrutura, aí depois termina a estrutura, aí depois é a alvenaria, aí depois terminou a alvenaria, vem entrar na fase de acabamento, e aí se você não tem outra obra de estrutura, aquela estrutura que terminou, ficou ali 6 meses, 8 meses, 10 meses fazendo estrutura, ele vai embora e já não fica na empresa. Então acaba que a gente precisa realmente fazer com que esse, mesmo que eventualmente passe pela empresa por 8 meses, por 10 meses, por 12 meses, que ele tenha esse sentimento e que ele, o nosso desejo é que realmente ele depois fala, pô, eu quero voltar para trabalhar na Faenge, é a melhor empresa que eu trabalhei, eu gosto da Faenge. Então o nosso desejo é esse, né? Então a gente trabalha para que o cliente final queira comprar de nós de novo, quando ele for trocar o imóvel, e que o cliente, que o colaborador que trabalhou na empresa, e a gente tem vários casos desses lá, no escritório também a gente tem, então pessoa que já está voltando pela terceira vez, que eventualmente surgiu uma oportunidade, a pessoa saiu, e aí depois viu que lá não era aquilo tudo, né, que estava sendo prometido e tal, o ambiente não era tão bom, a pessoa, posso voltar? Não deu certo aqui, não era aquilo que eu esperava, posso voltar? E aí, pode, volta para cá. E a gente recebe de braços abertos, né, pessoas que trabalharam bem na empresa, então a gente tem um histórico muito bom de colaboradores e de tempo de permanência na empresa. Então, o escritório mesmo, a média lá é de mais de 10 anos de trabalho. 10 anos, eu vi. E para encerrar, porque eu sei que sua vida está aí bem corrida, que é empresário, né, gente? É corrido aí. Assim, eu queria perguntar um monte de coisa, né? Porque liderança, família, mas a gente tem, assim, uma pergunta. O que está vindo de novidade? Porque o mercado está pedindo uma inovação, né? E eu vejo, assim, principalmente com pessoas também, né? A população está envelhecendo, né? A gente pensa também, não sei se vocês estão nessa área, assim, vocês estão indo também para outras áreas, só é residencial e comercial, ou tem outras áreas. O que a Faenge está trazendo de novo para o mercado, né? A gente vê que, eu vi que tem umas coisas assim de aluguel, já vem com tudo montado, a pessoa já entra, já tem lá, né, um mercado, já tem lavanderia, né, que é uma coisa assim que é legal aqui para Brasília, porque Brasília, apesar de ser uma cidade, né, que tem muito funcionário público, mas tem muita empresa, né, então as pessoas estão vindo também. Então, o que a Faenge está vindo aí de novidade para contar para a gente? E também, assim, antes, né, só para voltar um pouquinho, por meu filho estar dentro do aspecto do autismo, e eu vejo, assim, quando eu vi, né, um dos seus colaboradores falou assim, eles cuidam da gente aqui. Eu fiquei feliz, eu falei, já sei onde que eu vou colocar o Miguel para trabalhar. Né? Então, assim, porque esse cuidado, né, esse cuidado com os neurodivergentes, né, com os neurodiversos, né, que a gente fala, isso é muito importante. Então, quando eu vejo você um homem assim, tão família, né, seus filhos, sua esposa, né, e eu fico assim, o que está vindo de novo aí para trazer também para essas criançadas, né? Porque nós temos uma geração alfa aí, né? Que são eles que ditam tudo, né? Eles que resolvem. Então, o que está vindo de novo aí? O que vem nessa cabecinha para a gente já ir pensando? Bom, nós acabamos de apresentar um novo conceito, que é uma empresa nova do Grupo Faenge, que é a Fiquei. É um novo jeito de investir, uma nova forma de ficar, e que a ideia é que a gente tenha mais fiqueis por Brasília, mas no momento a gente lançou o Fiquei Parque Sul, que é um empreendimento com estúdios, apartamentos de 1 quarto e lojas, com o objetivo de trabalhar locação de curta estadia, ou seja, o short stay que está tão em voga, né? A gente tem Airbnb, Booking e Trivago, ou seja, essas locações por temporária e que funcionam muito bem em Brasília, justamente por ser uma cidade que recebe turismo de negócios, turismo
cívico, né, o turismo de quem vem fazer negócios com o governo federal nas 3 esferas. Então, Brasília, durante a semana, recebe muitas pessoas do Brasil todo. Essas plataformas têm tido um volume muito grande de faturamento em Brasília, mas a gestão dos empreendimentos, via de regra, é feita pelo próprio proprietário ou feita por pequenas empresas, por pequenos grupos que fazem a locação um pouco ainda, digamos, artesanal. Não estou fazendo crítica, até porque não é o caso, mas são empresas que não têm o mesmo porte de outros grandes nacionais que atuam nesse mercado. E a gente enxergou aí uma oportunidade de oferecer ao nosso cliente uma gestão diferenciada, eficiente, descomplicada para os produtos de locação por temporada. Então a gente já está lançando o prédio, ficando com a gestão do prédio depois dele pronto, por um determinado período de tempo. Depois os clientes vão definir se nós vamos continuar ou não, através da nossa empresa, que é a Fiquei, e entregando o prédio todo mobiliado, todo decorado, inclusive os apartamentos. Então, então o cliente já recebe tudo pronto e já vai ter toda a prestação de contas também da locação, e a gente vai fazer todo o trabalho e a gente só vai ser remunerado se for bom para o cliente, né? Então, se não for bom, porque a gente tem taxa sobre o resultado. Então, se o resultado for bom, a gente vai ser bom para nós também. Se for ruim para o cliente, é ruim para nós também. Então, essa é uma coisa que a gente está apostando muito. A gente acabou de abrir vendas em dezembro, já está com cerca de 40% do empreendimento já comercializado em 30 dias. Né? Então, em 30 dias? E uma procura muito grande para esse produto. Então, assim, muito bem localizado no Parque Sul, né? Fica ali a menos de 10 minutos do aeroporto, menos de 10 minutos da Esplanada, do lado da rodoviária de Brasília. Então, a gente acredita muito na rentabilidade deste empreendimento para os investidores que desejam rentabilidade, retorno de locação. Então, do ponto de vista de produto, eu diria que é isso. Nós vamos lançar mais empreendimentos em Águas Claras e no Guará. Apaixonado por Águas Claras. Então nós temos ainda, em Águas Claras, nós temos lá um empreendimento de 2 e 3 quartos para lançar, já temos hoje um 2, 3 e 4 quartos em andamento, temos um centro médico que nós vamos lançar em Águas Claras em breve, já estou me antecipando aqui, né? E a gente vai entrar no Guará, que é um mercado que a gente não conhece ainda e que a gente era louco para entrar e que tem tudo a ver com a marca da Faenge, a Faenge chegando ao Guará. Mas esse lançamento acontece no primeiro semestre de 2027. E, bom, falei da Faenge, mas eu acho que nós não podemos terminar aqui o nosso bate-papo sem falar um pouquinho da participação da sociedade civil. Isso que eu ia perguntar. Da sociedade civil no desenvolvimento da nossa cidade, né? Então e aí entra o papel do CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, que, na minha visão, é a principal entidade da sociedade civil, onde se planeja em diversas câmaras técnicas. O CODESE tem lá algo em torno de 18 câmaras técnicas, das mais diversas, como saúde, educação, segurança, educação, economia criativa, turismo, tecnologia, inovação, agronegócio, logística, comércio e serviços, indústria. Então tem uma gama enorme de estudos sendo elaborados por profissionais, todos eles voluntários. Vai aqui meus parabéns a todos os voluntários do CODESE, extremamente conhecedores de cada uma das áreas, desenvolvimento urbano, que eu não comentei, urbanismo, cultura. Então temos altos profissionais trabalhando, todos eles voluntários, planejando o melhor para a cidade. E a primeira edição do livro O DF que a gente quer foi feita em 2018 pelo ex-presidente, à época sobre a gestão do ex-presidente Paulo Muniz. Depois nós tivemos o DF que a gente quer, uma cidade, uma metrópole verde, integrada, criativa e próspera, que era a síntese do documento elaborado em 2022. E agora, 2026, o atual presidente, o Dionísio Clavidianos, está elaborando, juntamente com toda a diretoria do CODESE, com esses membros das câmaras técnicas, os voluntários e todos os mantenedores do CODESE, será trabalhado o documento, o DF que a gente quer,
para o pleito eleitoral agora de 2026, um documento que desde então a gente vem fazendo e será feito esse ano novamente, a entrega do documento a todos os candidatos que registrarem a sua candidatura, para que esses candidatos leiam o que a sociedade civil quer deles do ponto de vista de planejamento da cidade para os próximos anos e que eles depois sejam sabatinados, que a gente tem feito isso desde as últimas 2 eleições. Os candidatos são sabatinados por essas câmaras técnicas, os seus gestores das câmaras técnicas, e eles ali assumem um compromisso ou não de fazerem se eleitos o que está pensado para a nossa cidade naquele documento, e depois eles assumem o compromisso de colocar o CODESE dentro do governo de transição e prestar contas ao CODESE ao longo da sua gestão. Esse trabalho é um trabalho muito sério, tem muitos mantenedores, a gente tem algo em torno de 35 mantenedores, que são as pessoas que pagam. Então nós temos os voluntários que fazem um trabalho totalmente gratuito, com todo o seu conhecimento, para planejar a cidade, e temos as pessoas que, mesmo tendo um trabalho voluntário gratuito, o CODESE tem despesas, e essas despesas são custeadas pelos mantenedores, são os 35 mantenedores, da qual a FAENG é um dos mantenedores, assim como vários players, várias empresas e as federações e sindicatos e associações que participam ali do CODESE, contribuindo de alguma maneira para a criação desse documento. Então, na edição passada foi a Macroplan que participou, a empresa do Rio de Janeiro que participou desse processo, contribuindo na elaboração do documento. Desta vez foi contratada a Fundação Dom Cabral, então é um documento que está sendo feito pelos representantes do CODESE, pelos voluntários do CODESE em cada uma dessas áreas, em conjunto com a metodologia dos professores, dos profissionais, lá dos consultores da Dom Cabral, e no mês de julho a gente já tem esse documento finalizado para que em agosto seja entregue aos candidatos do Distrito Federal. Então, é importante que a sociedade civil, que as pessoas do DF saibam que existe uma entidade preocupada com o futuro da cidade, e sempre o último documento foi o DF 2040, né? Então, ou seja, um plano de, na época em 2022, 18 anos à frente, o DF que a gente quer em 2040, então é realmente um projeto de longo prazo, né, onde se trabalha as políticas públicas para a gente atingir o que a cidade quer em cada uma dessas áreas que a gente sabe que precisa tanto. É um legado. O jeito de morar, ele muda, né? Assim, acredito que a forma que as pessoas moravam há 20 anos atrás e hoje é completamente diferente. A sociedade, ela muda o tempo todo. A gente traz toda hora um tema, um assunto novo, e a partir do momento que a gente tem uma empresa que pensa nesse crescimento social, né, e acompanhar e ouvir, para a gente é extremamente interessante, né, Tamara? E acho que assim a gente pode se despedir hoje e agradecer por você ter proporcionado um pouco do seu tempo aqui com a gente. E a gente só tem uma última pergunta, assim, você vai ter que voltar de novo, porque ficaram várias, né, amiga? A gente não falou da família, não falou do sonho, não falou qual a cor que você gosta, o que você gosta de comer, aquelas coisas que mulher gosta de saber das fofocas. Mas tem só uma pergunta mesmo que a Flávia vai até fazer, que a gente sempre faz, né, do design. Faz aí pra ele. Qual é? Né? Melhor falar. Qual é? Qual é o melhor design que você já fez? Vixe. Lembrando que tudo é design. Tudo é design. Difícil, hein? Eu diria que são os meus filhos. Meus melhores designs. Pronto. É isso, a gente sempre fala isso. É família, é filho. Obrigada pela sua presença, por tudo. Um abraço na sua esposa, nos seus filhos, nos seus funcionários. E eu espero encontrar com você, e saiba, né, amiga, que a gente está aqui porque deve e já que vai ser a melhor empresa para trabalhar, nós temos que mandar o currículo. Verdade. É o currículo. Vamos lá. Já vamos arrumar o currículo. Leonardo! Tá bom, obrigado a vocês pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pelo bate-papo, e é bom a gente saber, né, que tudo é design. Tudo é design. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau.